vai ser gravada para a gente poder disponibilizar para as pessoas que não puderem estar aqui agora. Então, caso algum de vocês tenha que sair antes e tudo mais, a gente envia para vocês também, para vocês poderem pegar alguma coisa. Quem quiser rever também tudo que a gente conversou aqui, vai ser bem legal. E, como eu falei lá no link de inscrição, a ideia é realmente que seja uma conversa. Então, a Daniela, nossa convidada, está aqui para conversar um pouco com a gente sobre o que é empreendedorismo social. Ela vai apresentar primeiro, então vai ser o momento dela falar e trazer alguns conceitos. E depois a gente vai abrir para todo mundo poder compartilhar, para poder trocar, falar o que vocês acham, a experiência de vocês. Quanto mais experiências diferentes a gente tiver, mais rica é a nossa conversa. Então, podem ficar super à vontade. Eu vou pedir só para a gente ter um pouquinho de controle com os microfones, para tentar deixar desligado sempre que vocês não estiverem falando, para não atrapalhar a outra pessoa que pode estar falando no momento. E aí, a gente vai vendo como a conversa flui, se for necessário, eu vou coordenando tudo e passando a fala para cada um, tudo bem? Mas sejam muito bem-vindos ao nosso segundo meetup de empreendedorismo social, com o tema de o que é empreendedorismo social. E eu vou começar já passando a palavra para a Daniela, do Instituto Legado, que veio aqui conversar com a gente, ela é coordenadora acadêmica do Instituto Legado, e vai trocar alguns conhecimentos com a gente, hoje ensinar bastante coisa para a gente também, sobre o que é empreendedorismo social. Então, Daniela, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Bianca. Prazer a todos, é muito legal estar aqui. Eu fico muito empolgada de ver outros movimentos de empreendedorismo social em outros cantos do Brasil, né? Já que eu estou particularmente mais imersa ao movimento aqui de Curitiba, com o Instituto Legado. A gente tenta atingir outras regiões do Brasil, conhece várias iniciativas do Brasil inteiro, mas quando é uma rede, né, se formando em outra região, é uma coisa muito bacana, então é muito legal acompanhar esse trabalho de vocês por aí. Bom, já vou compartilhar minha apresentação para a gente começar a conversar mais formalmente, mas eu vou me apresentar brevemente. Então, hoje eu sou a coordenadora acadêmica do MBA em Gestão de Negócios de Impacto Social, que é uma das atuações do Instituto Legado. Né? Então, o Instituto Legado ele existe desde 2013, com foco em empreendedorismo social. Né? E os carros-chefes de atuação aí são o Projeto Legado e o Projeto Legado Semente, que tem capacitações gratuitas, o Projeto Legado para organizações, iniciativas e projetos de impacto social, e o Legado Semente com foco em startups de impacto também. Né? E esses projetos são gratuitos, tem todo um foco em capacitação. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu essa necessidade de estruturar uma educação mais formal. Né? Então, a gente começou a trabalhar com 2 pós-graduações, uma em 2016, que é presencial aqui em Curitiba, em parceria com a FAS Business School, que é uma pós-graduação em empreendedorismo e negócios sociais, e desde 2018 a gente vem trabalhando com uma versão de educação à distância, né, que foi como surgiu o MBA em Gestão de Negócios de Impacto Social, que é ofertado pela Universidade Positivo e teve o conteúdo desenvolvido pelo Instituto Legado. Nessa nossa atuação, a gente tem muitas discussões sobre empreendedorismo social, né? E daí eu tentei resumir um pouquinho da discussão toda que a gente tem aqui, né? E vou dar a nossa grande referência hoje de como o Instituto Legado defende o tema. Mas eu também vou trazer muitas percepções do histórico, porque eu estou envolvida com o setor social já desde 2007, e já vivi muita coisa relacionada a projetos de impacto, a projetos sociais, a organizações sem fins lucrativos ou a negócios sociais. Então, a ideia é a gente trocar um pouquinho dessas experiências juntos, certo? E aí nós vamos para essa perguntinha, né? Afinal, o que é empreendedorismo social? Uma das coisas que eu estava me perguntando, como assim, eu tenho uma carreira de gestora de projetos, né? Então, minha maior experiência é na área de gestão mesmo. Então, a primeira coisa que eu olhei foi para o 5W2H, né? Como que eu respondo essa pergunta? Se eu fosse colocar empreendedorismo social dentro do 5W2H, como que eu responderia isso? Eu responderia o que é empreendedorismo social, direto, mas será que tem o que é, claro, objetivo, rápido para o tema? Será que o tema não é um pouco mais complexo e abrangente que isso? Ou tem um porquê do empreendedorismo social? Ou um onde, ou um quando? E daí eu comecei a me questionar sobre todas essas perguntas e eu escolhi o caminho. Né? E eu escolhi um caminho para o quem, né?
focado nesse perfil do empreendedor social, porque eu acho que ele responde mais questões e ajuda a gente a responder, né, o que, o porquê, o onde, o quando, o como e o quanto do empreendedorismo social. Como lógica de empreendedorismo em geral, né, se você jogar no Google, aparecem inúmeras referências tratando o empreendedor como o herói. Né? Então, quem é esse empreendedor? Ele é o herói, ele é o cara que construiu essa jornada. E daí tem um livro do Joseph Campbell, de 1949, que se chama O Herói de Mil Faces, que traz essa metodologia do herói, da trajetória do herói. Né? E desse, quando se trata de empreendedorismo, culturalmente a gente tem essa lógica de tratar o empreendedor como um herói, né? Que vence batalhas. E daí é muito engraçado, porque eu estava procurando no dicionário o que significa a palavra empreendedor, e lá diz, é uma pessoa que empreende e que se propõe a fazer algo difícil. Né? Então, essa lógica de, nossa, empreender é difícil, é uma coisa heróica. Mas, ao mesmo tempo, isso distancia um pouco o empreendedorismo de nós, meros mortais. Né? Ainda mais com o empreendedorismo social, que tem essa realidade muito baseada com o nosso cotidiano, com as nossas vivências, com os problemas que estão além, né, da nossa porta, que são muito próximos da gente. Então, eu gosto da trajetória do herói, porque eu acho que ela realmente faz muito sentido em algumas questões. Né? Então, você se vê chamado para alguma coisa, você sente medo, você sente ansiedade individualmente, né? Depois você começa a descobrir que você tem parceiros, aliados, né? E você começa em busca de superar esses desafios e ganha coragem, né? E daí você constrói essa recompensa que é a mudança que você quer ver no mundo. E depois faz um caminho de estabilizar, né, aquelas inseguranças, incertezas do início e voltar. Né? E daí você começa ali com a colher os louros da sua empreitada. Então, de toda forma, a trajetória de herói ela não é isolada da realidade. Mas eu não acho que ela explique sozinha, né, toda a trajetória que o empreendedorismo social representa. Ela é muito usual, né, quando principalmente se trata de empreendedorismo não social, do empreendedorismo tradicional, mas eu acho que mesmo para o empreendedorismo tradicional, a gente pode colocar outros elementos. Então, especialmente para o empreendedorismo social, eu gostaria de trazer mais elementos. E uma coisa que me incomoda muito quando eu olho para essa jornada do herói, apesar de ver referências e de achar que realmente tem um passo muito individualizado, né, muito heróico, de cada um dos empreendedores sociais que alçam, né, a sua ideia para o mundo, às vezes sozinhos, às vezes com outras pessoas, mas eles têm uma iniciativa, eles dão o primeiro passo, né? Então, eu acho que eles precisam também desse suporte, né, do mundo. Então, eles não estão sozinhos ali. E a gente trata de uma outra teoria, né, que é a das redes sociais. Ela se fortaleceu dentro da antropologia social a partir da década de 50 e 60, mas que entende que o nó ele é conectado a vários outros dentro de uma rede. Ou seja, o empreendedor ele não está sozinho, né? Ele não precisa estar sozinho para construir o seu caminho de transformação. E a gente, né, vai então tentar ver esse ator como alguém que tem, né, algumas coisas que são próprias suas, ou seja, ele vai ter que alçar os seus próprios voos, dar os seus próprios passos individuais, mas ele também está dentro de uma rede, onde ele vai ter, né, vai ser um nó, um ator social, vai ter conexões e vínculos e vai ter um fluxo de informação com outras pessoas. E é isso que vocês estão construindo, né? Aí em Goiânia, que a gente tenta construir aqui em Curitiba, essa lógica de fortalecer as redes para nos fortalecer não só como coletivo, mas individualmente também. Então, como resumo dessa reflexão, eu gosto muito dessa imagem que brinca com isso, assim, né? São todos os heróis juntos, né? Será que eu preciso ser um herói sozinho em busca da transformação do mundo? Ou a gente pode, todo mundo, usar os seus potenciais, os seus poderes para transformar realidades sociais, problemas sociais, coisas concretas que estão afetando o nosso cotidiano, né? E daí, nesse desafio de colocar todo mundo e suas potencialidades para o mundo, o Instituto Legado vem
trabalhando desde 2013 sobre o assunto, e o Dr. James, deixa eu só ocultar aqui para poder pegar o livro. E o Dr. James Marins, que é o fundador do Instituto Legado, se propôs, né, nos últimos anos aí, a pensar mais teoricamente sobre o assunto. Não teoricamente só, mas de forma inspiradora, né? E numa lógica que ele chama de movimento transformador massivo. O que é esse movimento transformador massivo? É justamente o que as palavras dizem, é um movimento focado em transformação e massificado, ou seja, que pode ser espalhado pelo mundo exponencialmente, como ele mesmo diz. E esse livro foi publicado no ano passado, né, A Era do Impacto, com esse desafio, né, de teorizar mais sobre empreendedorismo social, numa lógica que até está aqui na capa do livro, né? Então, é um movimento transformador massivo que passa pela liberdade, pelas novas economias, pelo empreendedorismo social e pela ampliação da consciência da humanidade. Né? Quem quiser saber mais sobre o livro, ele está disponível nesse aeradoimpacto.com, né? Além de in-page deles, tem os gráficos, tem informações, tem mais informações sobre o Dr. James. Mas aí o que o Dr. James fez neste livro? Ele sintetizou, né, de uma maneira muito própria, a compreensão de empreendedorismo social. E essa compreensão ele chamou de ETP-PIA, né? E daí a gente também chama de DNA do empreendedor social. O que é esse ETP-PIA? O ETP é o dimensionamento do empreendedorismo. Então, assim, quais são as dimensões que o empreendedorismo social tem que abraçar para realmente ser empreendedorismo social? E ele trata, então, das dimensões ética, tecnológica e psicológica. E como que essas dimensões se manifestam de uma forma muito prática na realidade do empreendedor social? Né? Através do propósito, da inovação e da atitude. E daí, isso é bem bacana, porque a gente começa a se questionar, né? Como pessoas relacionadas ao cotidiano de atuações ou de organizações sem fins lucrativos, ou de empresas e negócios sociais, mas assim, nessa lógica de impacto mesmo. Qual que é o nosso posicionamento diante disso? Então, sei lá, qual é o meu propósito, qual que é a minha inovação, qual que é a minha atitude? E aí que a gente propõe uma reflexão de autoidentificação, né? Que cada um de nós consiga nos identificar dentro dessas dimensões e fortalecer o nosso reconhecimento enquanto empreendedores sociais. Para que a gente consiga se posicionar. Né? Quando a gente fala da jornada do herói, muitas pessoas têm medo de se posicionar heroicamente, né? Tipo, dizer eu sou um herói. Então, na verdade, a gente quer desmistificar isso para que todos tenham essa vontade de falar que eu realmente sou um empreendedor social. E daí vou confessar para vocês que eu também tive essa dificuldade durante algum tempo. Assim, a minha empresa existe desde 2015. E ela foi criada numa lógica de necessidade, né? Então, assim, eu precisava do trabalho, a gente arranjou uma oportunidade de mercado e entrou com a empresa com foco social, né? Então, tinha sempre essa pegada muito relevante. E eu nunca me titulei como empreendedora social, até, tipo, ano passado, assim. Né? Quando o livro chegou mais perto da minha realidade, eu, lendo o livro, eu comecei a me questionar, caramba, eu realmente sou uma empreendedora social, por que eu nunca me intitulei como? Né? Então, o livro faz esse convite de inspiração para que a gente consiga se posicionar diante dessa realidade. E daí, como que eu fiz a gente até dá oficinas, né, de empreendedorismo social agora, eu e o Dr. James, nessa lógica de como que a gente coloca propósito, inovação e atitude, ou né, reconhece essas estruturas na nossa realidade. Então, falando um pouquinho sobre propósito, eu sempre falo muito simplesmente, assim, propósito é aquilo que está além da nossa janela, né? Da janela de cada um de nós, da minha e da janela de cada um de vocês, porque é aquilo que está muito ligado à realidade em que a gente vive. Né? É muito difícil eu conseguir atuar ou me mobilizar ou empreender sobre algo que eu não conheça, que eu não acredito, que eu não vivencio. Então, talvez eu não seja um público-alvo, né, que está atingido pelo problema social de forma direta, mas ele tem que ser um problema
muito próximo de mim para que ele possa ser um propósito. E como que a gente reflete isso na prática dentro dessas oficinas, que depois a gente até pode fazer num outro momento, eu quis fazer um recorte mais curto nesse momento, né, que é a lógica de que a gente vai olhar para a janela e vai identificar alguns aspectos. Né? Então, eu vou me imaginar acordando de manhã cedo e abrindo a janela. Eu vou ter um grande ambiente na minha frente, né? Um campo de visão na minha frente. Qual é esse campo? O que eu vejo além, né, da minha janela? E depois de ver o que eu vejo além da minha janela, eu vou definir o que é muito bom, que me faz me motivar, me engajar, me sentir pertencente àquele ambiente, né? Que me anima, que me acolhe como pertencente desse mundo que está ao meu redor. Mas, ao mesmo tempo, eu vou identificar que algumas coisas não são tão bonitas, né? Que existem aspectos ruins, aspectos que me entristecem, que me incomodam, que eu gostaria de que fossem diferentes. E, ao mesmo tempo, vou identificar que se tem alguns aspectos ruins que alguém sofre, né? Pode ser eu, pode não ser eu, mas eu tenho essa relação com quem sofre desse problema social. Enfim, eu consigo me posicionar, dizer, caramba, se eu pudesse, eu faria isso para solucionar esse problema. Né? Então, quando a gente fala de propósito, é essa construção baseada com a nossa própria realidade. E a ideia é que cada um de nós consiga nos reconhecer, né, nessa lógica. A outra dimensão é da inovação. E daí essa lógica de inovação é algo muito complexo, porque a gente sempre acha que está muito difícil, né? Inovar, é muito difícil inovar. E daí eu coloco de novo a perguntinha, mas onde surge uma inovação? Por que surge uma inovação? Né? Inovações não são coisas que você sentou um dia e diz, hoje eu vou inovar. Sentei, peguei meu caderninho, peguei meu lápis, peguei meu computador, sei lá, e vou inovar. As inovações, elas vêm geralmente, né, eu acho que a maioria delas deve vir como uma solução para um problema. Né? Então, é algo que incomodou alguém, que, né, ou estava difícil para alguém, e daí seja metodologicamente, seja tecnologicamente, seja... Né, existem vários níveis de inovação, mas eu dar uma solução diferente, ou inovadora, ou que ainda não foi testada, ou feita de outra forma, para um problema, para uma situação que eu quero solucionar. E até a gente usa muito, né, nessa lógica, nesse momento, algumas premissas do design thinking, né? Que tem essa perspectiva inovadora. Mas por que o design thinking é tão inovador? Porque justamente ele tem o grande objetivo, empático, inclusive, né? Que a palavra empatia tá na essência da metodologia, de pegar um problema e desenvolver uma solução para ela, e uma solução inovadora. Né? Então, a inovação, ela é construída com base no problema, mas também ela não é construída sozinha. Né? Eu não sento sozinha e desenvolvo uma inovação. O mundo pode contribuir com ideias para que eu consiga desenvolver as soluções para os problemas em que eu estou envolvido, principalmente quando são problemas sociais e ambientais. Né? Então, por isso a lógica da inovação está tão forte, tão presente nesse conceito. E a outra são as atitudes. Né? Então, assim, tem essa coisa heróica, né, do empreendedor. Por quê? Porque ele tem que ter coisas básicas que permitam que ele individualmente consiga assumir um papel protagonista. Eu falo muito que, assim, que quando nós fazemos, ninguém faz nada. Né? A responsabilidade é de quem? Quem vai dar o primeiro passo? Quem vai ou apertar o botão, ou falar com a pessoa, ou ligar, ou puxar? Nós tivemos aqui a Bianca, que fez toda a articulação do evento para que o evento acontecesse. Teve outras pessoas ajudando? Teve, mas ela, no relacionamento comigo, teve um papel super importante. Né? Ela tomou essa iniciativa de vir falar comigo para que eu estivesse aqui hoje. Então, sempre tem que ter papéis muito claros de pessoas fazendo coisas e assumindo, né, atitudes perante as necessidades. E daí a gente tem aqui, o Dr. James descreve, né, esse empreendedor com as seguintes atitudes: ser sonhador, obstinado, ousado e prático. E nas nossas oficinas a gente sempre pensa na seguinte lógica: vamos nos reconhecer como sonhadores? Qual que é o meu grande sonho de vida? Qual que é o meu grande sonho deste ano? Né? Então, é importante sempre sonhar para a gente estar sempre com alguma coisa sendo almejada, né, no nosso futuro, na nossa vida, na nossa realidade. Obstinado. Então, quando eu fui muito obstinado, eu realmente corri atrás de alguma coisa que eu queria. Isso foi há muito tempo, isso foi agora. Tentar materializar
essas vivências, né, para a gente realmente se fortalecer enquanto empreendedores. Ousado, a ousadia é incrível. Então, assim, eu fui lá e fiz diferente. Fiz mais do que eu podia, do que estava acostumado. Eu tirei o pezinho um pouquinho da caixa naquele momento. Né? E prático. Eu tenho que ter executado alguma coisa de forma sólida e objetiva para conseguir resultados. Então, essa lógica de ter o caminho, né, que envolve o propósito, a inovação e a atitude, eles juntos fortalecem esse grande conceito. E daí, como que a gente escreve, então, o que é empreendedorismo social? Afinal, o que é empreendedorismo social? Então, empreendedorismo social ocorre quando pessoas, eu, você, nós que estamos nessa rede, ou uma pessoa ou várias pessoas juntas, iniciam uma intervenção inovadora sobre uma situação na qual ele identifica um propósito social ou ambiental e atua perante sobre esse problema de uma forma sonhadora, ousada, obstinada e prática. Então, a gente entende, enquanto Instituto Legado, que essa é a grande definição de empreendedorismo social e essa é a definição que a gente tanto defende nos últimos tempos. Né? E por que, né, que eu quis trazer o quem como a grande questão do nosso encontro? Justamente porque eu acho que quando a gente consegue se colocar, né, eu vou encontrar várias formas de materializar o empreendedorismo social, de justificar o empreendedorismo social, de colocar ele no mundo em diferentes ambientes, em diferentes realidades, né, de fazer com que ele seja para hoje, não para ontem, nem para amanhã, que seja uma coisa muito real, muito presente na nossa vida. Né, e vou saber, trocando ideias e figurinhas, quanto e como fazer todos eles. Então, eu sei que algumas perguntinhas de vocês têm muito a ver com como, né? Tem muito a ver com o porquê ou com o quando, mas eu quero trazer como grande desafio que primeiro a gente se reconheça como empreendedor social e se posicione como protagonistas dessas realidades, e depois a gente encontra os caminhos. E daí, assim, eu já tenho algumas perguntas, eu até vou tirar o slide, minha apresentação acaba por aqui, mas eu já tenho uma pergunta que ficou aberta, né, na listinha de perguntas que vocês enviaram ali nas inscrições, que era sobre, e como que a gente faz? Né? Quais são os modelos que a gente usa? Como que eu aplico o empreendedorismo social na prática? É em negócio social, é em organização sem fins lucrativos, é em cooperativismo? Então, gente, eu vou dizer assim para vocês que não tem um padrão. Por quê? Porque é a situação que vai dizer, é o problema, é a realidade que vai dizer. Né? Eu sou mentora do MBA e estou com 15 alunos. E daí, assim, a pergunta crucial de todos: como que eu vou registrar o meu CNPJ? Vai ser como empresa ou vai ser como organização sem fins lucrativos? E eu falo, cara, isso é uma questão extremamente técnica, jurídica e contábil. Você vai avaliar as questões jurídicas e contábeis que estão relacionadas com o tema, e é assim que você toma a decisão. E daí, para ilustrar e terminar a explicação sobre o assunto, eu vou pegar o livro, está aqui com ele aqui comigo, para eu citar quais são as designações e possíveis manifestações de empreendedorismo social que o livro cita. Né? E depois, aí, se vocês tiverem acesso a ele, vocês podem estudar cada um dos casos, como que eles são citados. Deixa eu só achar aqui a página para eu citar para vocês quais são as formas de empreendedorismo social que o Dr. James cita no livro. Então, ele cita negócios sociais, que são empresas que têm uma finalidade social, empresa social modelo Yunus, que é uma empresa que tem finalidade social e não redistribui lucros, filantropia empreendedora, que são organizações sem fins lucrativos, mas que conseguem inovar e se autossustentar financeiramente, voluntariado empreendedor, que é quando as pessoas envolvidas são voluntárias, não tem uma remuneração objetiva, mas mesmo assim elas se interessam em gerar inovações, gerar transformações e ter aquelas lógicas de propósito, inovação e atitude. Intraempreendedorismo social, quando acontece dentro de uma empresa ou dentro de uma organização, algum setor resolve atuar com empreendedorismo.
de empresas, governos, universidades e fundações, negócio social exponencial, empreendedorismo cívico, advocacy, finanças sociais e negócios de impacto socioambiental ou de impacto na conservação da biodiversidade. Então, assim, existem N, né? Isso, assim, vocês falaram cooperativismo que nem entrou aqui. Então, existem N formas, N modelos de esse empreendedorismo se situar. E a gente vai ter que descobrir qual é o que se encaixa na nossa realidade, com as pessoas e os atores que estão no nosso ecossistema, né? E diante da solução que a gente quer encontrar para o nosso problema, para o problema social que a gente está tentando enfrentar. E era isso, então essa é a minha apresentação. Agora estou à disposição para outras perguntas e para a gente conversar mais na prática. Começar agradecendo, Daniela, pela introdução. E agora é realmente microfone aberto, então, não todo mundo ao mesmo tempo, mas quem quiser compartilhar alguma experiência, falar o que faz, alguma pergunta, pode ficar super à vontade. Na verdade, eu esqueci de me apresentar no início, eu vou só falar um pouquinho também. Eu sou fellow da Social Good Brasil, assim como a Grazi, que está aqui também. E aí, uma das minhas missões empreendedoras, assim, entrando um pouco no que a Daniela falou da minha jornada, eu entendi que é um pouco disso de conectar as pessoas realmente. Então, uma das formas que eu encontrei de ser empreendedora social é de promover ações e debates e coisas para unirem as pessoas que gostam da causa e que querem se envolver. Então, foi muito por isso que veio esse meetup. E é um meetup, então, podem falar. Eu vi que o Fernando abriu o microfone já. Fernando, pode falar. Fala, Fernando. Aquele que está sedento aqui, que está dando tico-tico aqui. Então, isso tudo é muito novo para mim e eu estou amando isso. Com toda a força da minha alma. Eu acho que aquela pecinha de quebra-cabeça que você fica empurrando, assim, tentando encaixar, e ela não encaixa. E a quarentena trouxe isso para minha vida, que eu coloquei uma pecinha e ela encaixou, igual uma luva. Então, assim, aí nesse momento de quarentena, eu tive uma ideia. Eu comecei a fazer serviços sociais aqui na minha cidade, e um projeto que eu tinha na cabeça, eu tirei do papel, que acabou se tornando uma startup de impacto social, Coletivice. E aí eu comecei a validar esse projeto junto aos trabalhos sociais e deu super certo. E isso está virando uma instituição. Que legal. Porque, assim, um grupo de pessoas, aí a gente começou a perceber uma dor social muito latente. Para gente empreendedor, por exemplo, é muita gente querendo ajudar, muita, assim, é assustador. Eu estou muito feliz com isso, a quantidade de gente que quer ajudar, mas o tamanho da distância entre querer ajudar, entre a vontade de ajudar e ajudar a ação. É incrível. E eu me deparei com cada situação que eu falava assim, cara, como? E aí o meu projeto do coletivo, ele vai justamente nisso. Aí aonde que está o boró do negócio? A instituição está ok, a gente vai trabalhar bem amplo mesmo, ajudando vários tipos de coisa. Como monetizar? Esse que é a lascação do negócio. Que eu já quebrei minha cabeça. Agora sim, eu tive uma luzinha no fim do túnel que eu estou começando a cavucar ela ali, tentando ver se funciona. Eu acho que vai funcionar, porque eu falo que quando a gente vai... São vários caminhos. O caminho que a gente acha que é certo, o coração, ele assina embaixo. E o meu tá assinando. E eu sou movido por isso, sabe? Eu sou movido pelo... Eu acho que a maior bússola que eu tenho na vida é o coração. Então ele meio que vai me guiando. E aí eu queria saber como que eu... Se tem alguma... Não vou perguntar a fórmula mágica, porque eu acho que é a única coisa que eu mais escutei nessa live, porque não existe. Mas assim... Como? Tem alguma, tipo... Enfim, não sei. Ó, essa é uma das perguntas que eu mais ouço na minha vida. Como ganhar dinheiro? A gente tem que viver, né? E daí, assim, ó, deixa eu ser muito sincera com vocês, que meu marido, ele trabalha há 16 anos já. 16 anos com captação de recursos para organizações sem fins lucrativos. Uhum. E eu agora estou muito imersa nesse mundo do empreendedorismo social, né, que o Instituto defende, que é numa lógica muito de autossustentabilidade, quando você vincula produtos e serviços ao seu modelo de negócio. E isso está tão intrínseco que você quase não separa o que é o social do que é o produto e serviço, e as coisas se encaixam
né, de uma forma tão linda. Hoje a gente assim, tem inúmeros casos maravilhosos de negócios sociais que conseguem fazer, né, casar uma necessidade de mercado do mundo com uma atuação social e um impacto transformador incrível. Seja de consumo consciente, seja de inclusão no mercado de trabalho, seja assim, de N modelos. Então, o que eu digo para você? Existe recurso? Sim, muito. Mas existe uma dificuldade de as organizações conseguirem entender o seu core, que é onde eu me posiciono nesse mundo dos recursos, para que eu possa barganhar por isso. E daí, assim, ó, nada melhor do que ferramentas de planejamento. Existem várias ferramentas de planejamento que te ajudam nisso, de forma muito objetiva. E daí, assim, ó, vou dar um spoiler, né, de uma coisa que eu achei muito incrível e que ajuda nisso, porque ajuda a dimensionar a atuação da organização e dar essa lógica. Se eu tenho um core que é unificado e pode, sei lá, ser um negócio social, ou se eu vou para uma lógica mais filantrópica, de envolver parceiros que vão me ajudar com doações, com, sei lá, lógica de parceria mesmo, ou as lógicas de captação de recursos filantrópicas, né, a sustentar o meu modelo. Existe um modelo chamado modelo C, que é um canvas, é tipo um canvas, né? Ele não tem esse nome, mas ele foi desenvolvido pelo Grupo Fundação Boticário, pela Fundação Grupo Boticário, desculpa, eu inverti o nome, pelo Sense Lab, pelo Move Social e pelo ICE. E esses 4 organizações trabalharam, discutiram esse modelo, né? E ele foi lançado em 2018, se eu não me engano, e ele tem justamente essa estrutura. Ele olha para a teoria da mudança e para toda a lógica de impacto que seria mais social, né? Então, o que eu vou fazer socialmente para o mundo? Ao mesmo tempo, ele faz uma reflexão sobre a cultura de sustentabilidade. E do outro lado, ele olha para a estrutura organizacional. Então, quando você casa esses elementos, você consegue ver claramente se você tem uma teoria da mudança que está muito dissociada do seu modelo de sustentabilidade, né? Ou se está muito casado. E daí ajuda a descrever se vai ser um modelo filantrópico ou vai ser um modelo de negócio social. E as formas de captação têm que ter tá muito alinhadas com as culturas locais onde o ambiente está inserido, onde o projeto está inserido. Porque a gente tem regiões do Brasil que tem uma cultura de doação mais específica, né? É doação de alimento, é doação de roupa. Sabe? Qual é a cultura de doação que o meu ambiente onde eu estou inserido tá? Se não tem cultura de doação, ser filantrópico é muito difícil. Então, você já tem que pensar numa solução que tenha uma relação já com o modelo de negócio, né? Então, não existe uma solução realmente bate-pronto, porque precisa ser estudado, né? As necessidades, com a realidade, com os parceiros, com o ambiente que o projeto vai estar inserido. É uma somatória de todos esses detalhes que dão o desenho mais adequado para cada um dos projetos, né? Entendi. Isso tudo que você está falando é incrível, porque assim, né, você vai falando e a cabeça vai pipocando aqui. Então, assim, realmente eu tô no caminho certo, eu acho que aconteceu da forma que você está falando, porque eu já vi 3 formas incríveis de monetização do próprio negócio, tanto da startup, que é onde a gente vai se enquadrar em vários projetos de várias grandes instituições nacionais, que a gente pode... É igual o Mete a Colher com a casa... Como que é o nome do negócio, gente? Magazine Luiza, entre outros. Assim como a gente tem outras formas internas, tipo de tanto da questão dos associados mesmo, tanto de CNPJ como CPF. Legal. Porque a gente percebeu uma loucamente necessidade das pessoas ajudarem. Nesse projeto que eu estava fazendo com os meus amigos aqui, foram 4 semanas que a gente ajudou várias pontas sociais perdidas aqui na cidade. E muitas pessoas não gostam de se envolver, elas preferem, não, tá aqui, eu te dou o dinheiro, você compra a cesta, você compra o que precisa e vai. Sim. Tá errado? Não tá. Uma pessoa tá fazendo a parte dela do jeito que para ela é confortável. Porque não adianta a gente ser empreendedor social e tá desconfortável, tem que ser confortável.
E aí eu percebi, falei assim, cara, então vai ser um público bacana para trabalhar com a gente, sabe? A pessoa não precisa tirar uma grana grande para bancar uma coisa, sendo que se ela tiver pequenos investimentos mensais, ela vai poder fazer aí, por exemplo, a gente vai fazer várias ações grandes, assim, pontuais, vamos dizer, um dia com doação de animais, adoção de animais, outra hora de uma outra ação com o público tal, mas que a gente vai usar mesmo, explorar bastante os 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Legal. E tá massa, eu acho que é esse o caminho, porque você meio que assinou embaixo no que eu tava falando. Legal. Que bom. Parabéns pelo projeto, que deu muito certo. Mulher, tem que ver o projeto ainda, mulher. Você não tem noção. Até eu, tem hora quando eu começo a falar, eu fico até emocionado, que eu fico assim, gente, será que eu pensei nisso? Caramba. Sensacional. Legal. Mais alguém tem alguma... Agatha, pode falar. Tudo bem? Não, só queria falar para a Dani já convidar o Fernando para se inscrever no Projeto Legado ano que vem. A gente né? E vai se conectar ainda com outros empreendedores sociais. E os insights são, assim, são imensuráveis. Então, acho que é uma boa. Agatha, você mandou lá no grupo? A da nossa equipe, ela é da equipe do Instituto Legado. Ela é a facilitadora de impacto do Projeto Legado, né? Ó, dá um sorrisinho aí, Agatha, linda. Ela trabalha na gestão do projeto. E a gente vai abrir o que abre, acho que dependendo do ano, varia um pouquinho, mas a partir de dezembro já tem que ficar ligado, né? Porque a gente já tem aí o edital do próximo ano. São 100 horas de capacitação ao longo do ano. A gente está até na última semana de capacitações, né, Agatha, antes das defesas dos projetos de impacto das 26 organizações que estão sendo capacitadas esse ano pelo Projeto Legado. Nossa, que massa. Oi, Agatha. Oi, Fernando, tudo bem? Só que a boca da Agatha aí. Não, mas só para dar também para quem ainda não conhece o Projeto Legado, é um programa de aceleração que desde 2013 seleciona, capacita e investe em iniciativas de impacto socioambiental positivo. Já passou mais de 100 iniciativas pelo Projeto Legado, que após receberem as ferramentas de mercado, que em linhas gerais é o que a gente proporciona, né, gratuitamente, para que as iniciativas tenham autossustentabilidade, que não dependam mais de doações, nem de verbas governamentais. Não que isso não possa mais ser uma forma de captação, mas que seja uma das. E é isso. De cada projeto, os que 3 que se destacam mais recebem investimentos financeiros de R$10.000. Mas a gente sempre comenta, a gente não, né? Os feedbacks que o pessoal que já participou sempre no espaço é que isso é só a cereja do bolo. O prêmio é só a cerejinha. O conteúdo que eles recebem, as conexões que são feitas ao longo do programa e entre a rede do movimento que se forma é muito exponencial. A gente não consegue mensurar mesmo. Então vai ser um prazer, Fernando, ter você no projeto ano que vem. E é isso. Siga. Coloquei aqui o site. Tem também um formulário lá para se inscrever e receber as... Obrigada. Isso tá no grupo lá tudo, colocando esses dados para escrever para tudo isso? Eu vou mandar amanhã, quando eu mandar o link da gravação e tudo, eu adiciono também o do Instituto Legado, que aí ninguém perde. Tá, manda para mim, coloca lá no grupo também, se possível, o nome do livro que eu quero. Ah, boa. Eu quero também. Beleza. Já tô anotando aqui. Eu virei um devorador virei um devorador disso. Mas alguém tem alguma coisa para contribuir, perguntar? Daniela, quando a gente tem muitas causas disponíveis e a gente fica em dúvida sobre como apoiar efetivamente todas elas, qual a sua dica para escolher uma e como contribuir? Porque o mundo está cheio de causas legais e, infelizmente, a gente não consegue apoiar todas. E, às vezes, o processo de escolher isso trava as pessoas, ninguém consegue sair do lugar. Todo mundo está disposto a ajudar, mas como quer ajudar muita coisa, acaba não ajudando nada. O que você tem a dizer sobre esse tipo de coisa? Qual o seu conselho? Essa é uma ansiedade recorrente, assim, não é uma pergunta isolada. Né? Também existe essa pergunta várias vezes. Assim, eu estou hoje com um grupo de alunos, né? São mais de 90 alunos já lá dentro do curso,
E tem pessoas que já têm projetos muito sólidos, então já estão envolvidos com uma causa há muito tempo, mas aqueles que não têm esse envolvimento com uma causa específica há muito tempo ficam justamente nesse questionamento que o Thiago está trazendo. E eu digo uma fórmula muito simples. A gente escolhe aquilo que eu considero mais importante para o outro, que é mais próximo. Então, assim, quando eu estava estudando sobre design thinking, eles colocam assim, para você selecionar lá depois do brainstorming, que são todas as ideias que podem solucionar um problema social, como você escolhe a melhor ideia? Que critérios que você usa? E daí uma das coisas que eles falam assim, é o que é mais importante, não para mim, para o outro, porque eu estou sendo empática. Então, assim, qual é a intervenção mais importante, mais viável? Por que viável? A viabilidade é minha, então é aquilo que eu consigo fazer com o tempo que eu tenho, com o recurso que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. Então, o que me limita ou me permite avançar? Né? Então, essa é a lógica de viabilidade. Então, mais importante, mais viável é no menor curto de espaço, no tempo, no menor espaço de tempo. Por quê? Porque se eu projeto coisas muito distantes da minha realidade, eu tendo a me perder no caminho. Né? Então, quanto mais curto, mais perto, mais ontem eu consigo realizar, né, sendo viável e importante para quem vai receber essa ajuda, é um bom critério. E daí, assim, eu tenho lá várias causas, vários problemas para solucionar, várias ideias de como solucionar ou intervir sobre os problemas, porque, assim, nem todos os problemas você soluciona. Sobre alguns você só intervém, né? Mas você faz esse critério. Cara, o que eu consigo resolver mais rápido, né? Eu realmente consigo, porque é viável para mim ajudar com esse projeto, e ele é muito importante para quem vai receber esse benefício, né? Essa solução. Então, usando esses 3 critérios, você consegue ranquear entre todas as causas e isso vai ficando mais concreto para ti, para conseguir escolher uma delas. Ótima resposta, muito obrigado. Faz muito sentido também. Mais alguém? Oi, boa noite, quero falar. Olá, Lu. Tudo bem? Eu estou fazendo o MBA, Daniela, assim, tô encantada, tô amando. Eu sou assistente social e já estou, assim, na caminhada há um longo tempo. Trabalhei muito em projetos sociais e agora já estou fechando 10 anos dentro dos programas do SESC, aqui na cidade onde eu moro, que é interior no Rio Grande do Sul. Mas, assim, recentemente, me veio muito disso, assim, do quanto a gente pode aliar essa questão do empreendedorismo, da questão de visar lucro dentro do social, né? Para mim é algo novo, embora, assim, o empreendedorismo social eu sei que já está no DNA, mas aliar isso, né? E foi quando eu cheguei, pesquisando na internet, cheguei ao Instituto, e aí busquei essa pós para me entender um pouquinho mais assim sobre esse processo. E eu até lancei uma pergunta, um questionamento assim: como que a gente consegue identificar, por exemplo, para mim é muito fácil um projeto social, a gente trabalha muito com o terceiro setor dentro dos programas do SESC, mas eu não consigo iniciar um processo eu já identifiquei a problemática do negócio social que a gente está idealizando. Eu só não sei por onde começar no sentido de aliar isso do social com o negócio visando o lucro. Talvez seja até uma questão minha mesmo, assim, de quebrar algum paradigma aí. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre esse desafio que é a gente que vem de uma trajetória já dentro das políticas de assistência social, e aí tu pensar que agora, poxa, agora eu quero ter um lucro ajudando outras pessoas, né, enfim. Sim. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante é desmistificar outro padrão, né, que é assim, de que lucro é ruim. E daí, assim, existiu, inclusive, durante muito tempo, o termo que designava as organizações sem fins lucrativos, que se chamava, na verdade, as organizações da sociedade civil, que eram organizações sem fins lucrativos. Como assim sem fins lucrativos? Precisa de fins lucrativos, né? Tem que ter lucro para poder fazer as coisas render. Só que daí a questão é justamente as terminologias que se usa. Né? A gente tenta não usar lucrativo porque realmente, efetivamente, não é um lucro. Mas aí, quando você coloca essa separação entre o lucro e o faturamento, vamos dizer assim, você acaba gerando esse preconceito.
né? Então, realmente, as organizações, elas não necessariamente vão estar visando um lucro no sentido de volume de recursos para distribuição entre os seus associados, rico com a história, né? Mas é necessário pensar que recursos são indispensáveis, né? Então, existia um preconceito muito grande de que as organizações não podiam pensar nessa questão financeira, né, e na sua sustentabilidade, porque é muito bacana quando a organização consegue faturar, né, vamos dizer assim, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, ou eu tenho uma captação tão estruturada que eu consigo ter um caixa que permite com que eu amplie o meu impacto, né? Então, a gente, às vezes, pensa de uma forma limitada em relação a recursos, né? Mas quanto mais recursos eu tenho, mais eu consigo intervir nos problemas sociais e ter um impacto, e ter uma transformação. Então, essa lógica do lucro era um tabu muito grande, principalmente para as organizações sem fins lucrativos. E é isso que a gente tenta desmistificar, né? Com negócios sociais, o lucro é importante. Por quê? Porque ele vai ampliar o impacto. E daí o legal, de novo eu cito o modelo C. O modelo C, ele é uma ferramenta de planejamento específica que ajuda a ver o valor que você entrega para o mundo. E esse valor que você entrega para o mundo pode ser um valor que você cobre de umas pessoas e entregue gratuitamente para outras, né? Então, assim, será que ninguém no mundo tá vendo esse valor e pode remunerar? Né? Pode precisar desse valor que eu estou entregando e ter capacidade de remunerar essa entrega? Né? Então, essa é muito a lógica central dos negócios sociais. É eu pensar nos produtos ou nos serviços ou naquilo que eu ofereço, que eu sei que eu vou oferecer gratuitamente para determinados públicos, porque eles realmente são vulneráveis e precisam, não teriam condições de me remunerar por aquele atendimento, mas, ao mesmo tempo, esse meu produto e esse meu serviço, ele também pode atingir um outro determinado público, né, ou uma outra camada da sociedade que realmente possa remunerar. E aí, essa é a lógica central na hora de a gente tentar casar, né, essa lógica de autossustentabilidade. É eu olhar para o produto, valorar esse produto, ver o valor dele, né, identificar as personas. Uma persona que talvez vai ser meu público beneficiário, que vai só receber esse atendimento gratuito, mas uma outra persona que pode remunerar, né? E ela acaba remunerando as duas pontas, né? Então, quem consegue pagar me ajuda a cobrir os custos que eu vou ter para atender aquele outro público que não está remunerando pelo atendimento. E daí uma das coisas muito bacanas que vem trazendo essa realidade é projetos que têm essa lógica do 1 para 1. Não sei se vocês já ouviram falar do Tommy Schultz, que é uma empresa que identificou que existiam milhares e milhares de crianças, acho que era na África, agora eu nem lembro o escopo de onde eles começaram a identificar isso, e eles identificaram que tinha muita criança sem sapato, né? E daí eles criaram uma marca de sapatos 1 para 1. Cada sapato vendido no mercado comum é um sapato doado para uma comunidade carente em que as pessoas não teriam capacidade de pagar por aquilo. Então, o valor agregado daquela marca não é só o lucro pelo lucro, né? Ela tem um lucro que é revertido objetivamente no benefício social. E é essa a essência da lógica. Não precisa ser no 1 para 1, né? Mas é você conseguir identificar o valor dos seus serviços e das suas entregas e tentar ver se eles podem ser, né, na lógica de mercado, ou um produto ou um serviço vendável, né, com valor agregado que você possa cobrar e ter esse retorno financeiro sobre os seus investimentos. A captação de recurso para organizações sem fins lucrativos, ela tem vários caminhos estruturados no Brasil, né? E a gente precisa fortalecer essa lógica filantrópica de doações, porque é muito importante que as pessoas, mesmo aquelas que não têm um perfil de empreendedorismo social ou que não têm condições de atuar, né, na sua lógica de vida, mas têm recursos financeiros para contribuir com alguma causa, que elas contribuam. Então, são duas atuações muito diversas, né? E esse valor, seja ou em doação ou comprando um produto social que tem uma pegada de transformação por trás, tem que estar nos nossos meios de discussão de consumo, né? Para que nós também busquemos sempre ou ajudar de uma forma filantrópica, porque eu acho assim, nós todos podemos ser doadores. Uma das coisas mais legais que eu identifiquei nos últimos tempos, numa capacitação que falava assim, como que eu posso querer buscar doadores para a minha organização se eu não sou um doador?
né? Então, me colocar como um doador, porque eu doaria, pode me ajudar, como empreendedor de uma organização filantrópica, por exemplo, a identificar o que as pessoas que estão ao meu redor podem querer como informações, como convite mesmo para doar, né? Que tipo de informação, esse tipo de abordagem, o que eu posso oferecer para elas que elas se sintam motivadas a doar também, né? E isso está muito relacionado com a gente, sempre numa lógica empática. Eu não sei se eu respondi eles. Eu fui numa vazão de consciência quase. Não, é tudo perfeito, assim, ó, eu fico pensando quanta coisa que eu queria conversar contigo e que tu foi trazendo aqui, que foi ali com meus pensamentos. Então, só para ir fechando, assim, ver se eu estou no caminho certo. Eu faço parte também do grupo Mulheres do Brasil, que é liderado pela Luísa Helena Trajano, né, e lidero aqui o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Aí, dentro desse comitê, nós identificamos, assim, que muitas das mulheres, elas têm a dificuldade de ter uma independência financeira e isso mantém elas no ciclo de violência. Então, a nossa proposta é capacitar essas mulheres para colocar elas no mercado de trabalho e criar uma plataforma que conecte elas com esse mercado de trabalho, né? E aí vem o impacto social no sentido de colocação delas no mercado de trabalho, mas, assim, teve um projeto aqui pela Universidade Federal que só capacitou elas e não colocou elas no mercado, então, deixou elas soltas e faltou esse link. Então, aí que veio nessa lacuna, nós pensamos, poxa, vamos fazer uma empresa, porque a empresa fica uma referência e a gente consegue fazer essa colocação delas no mercado de trabalho, né? Então, foi aí que veio essa ideia do negócio social, do empreendedorismo social, e eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso. Só que eu estou num caminho agora que eu não sei por onde começar a planejar isso. Já identifiquei, já tem a dor, né, do problema que a gente quer solucionar, só estou ainda assim tateando, porque aqui a gente vê, no Rio Grande do Sul, a gente não tem muito onde buscar esse apoio no sentido do social, por exemplo, incubadoras sociais, né, é bem complexo, bem difícil. É uma cultura muito nova, né? Então, mesmo em Curitiba, que já tem algum tempo de discussão sobre o tema, ainda são poucas as organizações que tratam do tema negócios sociais, né? Mas uma coisa que eu te digo assim, ó, a ideia é sensacional, e eu daria dois exemplos. Existe aqui em Curitiba, mas assim, isso tem uma lei por trás, então tem uma... Mas assim, pode ser um caminho de advocacy, né? De tentar influenciar as políticas públicas locais, mas aqui existe uma lei de formação para pessoas da área essencial. E existe uma organização que se sustenta com base nessa lei. Então, na verdade, você mobiliza o mercado empresarial local para que eles criem juntos um fundo, que daí pode ser baseado numa lei municipal ou não, né? Mas pensar em empresários que têm capacidade de aderir a esse movimento, tanto para acolher essas mulheres como mercado de trabalho, como para investir nelas, né? Investir na capacitação delas, porque eles vão ter um retorno social, eles vão ter um retorno quando a gente mexe no ecossistema local, né, a gente também mexe na economia, porque essas mulheres, elas também vão ser consumidoras. Então, a gente tem que pensar que a integração delas vai gerar impacto também para as empresas que vão estar contratando, no sentido de que elas vão estar sendo remuneradas e vão ter mais poder de consumo. Então, a economia, ela gira em torno de um movimento, né, que você pode engajar as empresas para tanto investir quanto contratar e, ao mesmo tempo, receberem os benefícios de ampliação da economia local, né? Fortalecimento da economia local com essas mulheres que estão com a economia, vamos dizer, subutilizadas economicamente dentro do ambiente, né? Então, existem vários caminhos, podem ser caminhos mais complexos, mais simples, e isso depende da capacidade que vocês têm de articulação localmente, né? Na adesão que vocês têm com políticas públicas, na adesão que vocês têm com o empresariado, existem vários fatorzinhos aí que podem ajudar a encurtar ou esticar o caminho, a envolver mais ou menos esforços, né? Mais alguém? Daniela, eu vou ler uma aqui que chegou das perguntas do formulário. Tá bom. Que uma pessoa perguntou da questão de armazenamento de dados.
falou que trabalha com terceiro setor e tem muitas dúvidas para armazenar os dados acolhidos. Você tem alguma sugestão nesse sentido? Eu acho que pode ser até mais amplo. Qual a importância dos dados para o terceiro setor e tudo? Então, esse é um desafio, assim, ó, a gente tem um desafio de gestão, eu acho, que é muito, faz muito, as organizações, elas tentam fazer o melhor que elas podem com os recursos que estão mais disponíveis, que estão mais acessíveis. Só que como, às vezes, a falta de recursos é tão objetiva, tão clara, você não contrata um prestador de serviço que vai fazer o negócio para ti como uma empresa faria, né? Você não contrata uma plataforma de gestão. Então, hoje existem inúmeras plataformas de gestão de dados que poderiam ajudar, né? Mas elas não são gratuitas, são pagas. Então, existem opções, né? Que às vezes não estão tão claras e tão objetivas para as organizações sem fins lucrativos. Mas existe um movimento dos software livres também, né? E de várias organizações que também estão tentando levar esse conhecimento. Aqui em Curitiba, a gente teve a PsyLabs, por exemplo, que era uma organização que foi criada para ajudar a gerar relatórios para organizações sem fins lucrativos, dar sisteminhas que ajudassem a compatibilizar e tudo mais. Né? Hoje eles tiveram que mudar um pouco o modelo de negócio da PsyLabs, mas existem esses tipos de iniciativas, que eu lembrei dela agora, né, que fazem esse tipo de abordagem. Então, vale a pena mapear o ecossistema, depois eu posso fazer uma pesquisa mais aprofundada de dicas, né? Agora não me veio nenhuma objetivamente, mas existem ferramentas sim que podem ajudar, e eu acho que com sistemas já prontos de gestão são o melhor caminho nesse sentido, né? Porque hoje, sei lá, tem o Excel, né? Mas o Excel ele dá muito trabalho, e a gente tem formas mais objetivas de automatizar esses dados, então basta encontrar a melhor ferramenta, às vezes uma ferramenta de software livre e assim por diante. Eu que fiz a pergunta, vou aproveitar o gancho, tudo jóia? Oi, Tiele. Meu nome é Tiele, eu tenho um programa social aqui em Goiânia, que o nosso lema é ajudar quem precisa de ajuda. Até me identifiquei com outra pergunta aí que fizeram, como escolher um segmento, né? Esse programa nosso, que se chama Programa Donizete, ele acolhe todo tipo de ajuda que as pessoas precisem. Às vezes, tem famílias que a gente acolhe apenas com visita. Tem famílias que a gente não precisa doar cesta básica e assim por diante. Algumas da cesta básica, outras com crianças de rua e acaba que a gente faz de tudo um pouco. E nesse final de semana, eu estou fazendo um MBA de gestão de processos e uma das dinâmicas, um dos exercícios era a gente construir, focar em um problema social e construir uma solução para ele. E nós identificamos que durante o ano tem muita gestante que pede ajuda em relação a tudo. Tem gestante aí que está no 8º mês de gestação e não tem nada. Não tem berço, não tem roupinha de bebê, não tem fralda, não tem nada. E como eu faço parte do programa, eu fui a responsável de passar os dados, né? Aí, quando eu fui procurar os dados, cadê os dados? Falei, gente, cadê essas gestantes? Nós acolhemos esse ano mais de 15 gestantes, doando kits completos. Alguns foram com berço, com colchão, outros apenas com roupinha e fraldas descartáveis. E quando eu fui coletar os dados para mostrar para o grupo, cadê os dados? Falei, gente, que vergonha. Eu que organizo o programa. E então criou uma necessidade no grupo de a gente desenvolver isso para além da sala de aula. Aí a gente tem um grupinho nosso que a gente vai começar a trabalhar nisso, que seria pensar em uma solução para facilitar a coleta de dados, o armazenamento por projeto social, digamos assim, né? Falei, aproveitando que já vou assistir, já vou até perguntar para ela, né? Vai que ela tem alguma dica. Então, uma das coisas que a gente sempre fala é que falta uma cultura de indicadores no Brasil, eu acho, sabe? A gente tem uma dificuldade de perceber que os indicadores são importantes para acompanhar a longo prazo as coisas, né? E daí falta essa lógica do registro. Então, por exemplo, quando eu estou atuando lá com os meus mentores, mentorandos ou com os alunos e coisas assim, eu sempre falo, gente, registro, né? Então, a gente vai fazer uma etapa de planejamento, a gente vai conhecer uma ferramenta nova, a gente vai fazer um brainstorming, mas a gente tem que registrar, é um esforço,
existem vários formatos, então, assim, também não é uma resposta pronta, sabe, Tchela? Segue por aqui que é sempre assim. Mas a regra básica é, fez qualquer coisa, registra. Eu já conheci organizações que registravam em caderno, né? Uma vez eu conheci uma organização que ela tinha um caderno e que cada página era um beneficiado e ela anotava todas as intervenções que funcionavam. Dava trabalho? Provavelmente. Mas ela tinha essas informações. Então ela olhava lá no caderninho e estava tudo lá. Tem gente que usa planilha de Excel, tem gente que usa sistema de gerenciamento de dados. Assim, independente da forma, eu acho que a regra máxima é registro. Né? Encontre qual é o melhor sistema, a melhor forma que pode te ajudar a registrar as informações daquilo que você está fazendo. Né? Sair do evento, eu sei que eu estou cansada, sair da intervenção ou do atendimento, da visita que eu fui fazer. Estou cansada, não queria pensar nisso agora, mas, cara, quem são as pessoas? Quantos eles são? Porque quando a gente vai crescendo também no sentido de colocar outras pessoas, né, para atuar junto com a gente precisa mantê-las informadas, né? E tudo tá dentro de mim, assim, só eu sei de todas as informações, mas ninguém sabe. E se eu não puder intervir mais? E se eu tiver qualquer dificuldade? Então, a gente tem que também deixar sempre tudo sistematizado nessa lógica de envolver mais pessoas, né? Então, chegou uma outra pessoa que quer trabalhar com a TL e você só precisa entregar um arquivo, ou um caderno, ou um documento que essa pessoa lê e entendeu tudo do que ela tem que fazer para conseguir tocar o projeto. Sim, hoje o nosso grupo, ele tem, no WhatsApp, né, como a gente fala, são 35 voluntários, mais ou menos. Mas aqueles que botam a mão na massa mesmo, são uns 10. Aí eu vi que um dos problemas foi esse. Quando eu fui pegar o contato das gestantes, eu não era responsável do mês das gestantes. Então, eu não tinha contato de nenhuma gestante. Tava tudo com o grupo que era responsável pelas gestantes. Eu falei, gente, como que eu nunca pensei nisso? Mas agora é criar tipo um pop, né? Alguma coisa que seja de fácil consultar. Os POPs são assim o ideal, mas também são o final do processo. Assim, eu sempre falo, você acha que o POP ele resolve, mas é a cultura que resolve. Né? Então, por mais que você, eu digo, o POP ele sempre vai te ajudar a sistematizar, mas ele é geralmente a última coisa que você faz. Você começa testando quais são os registros que funcionam no seu modelo. Né? Às vezes uma lista de WhatsApp, né? Às vezes que tipo de documento fica fácil para todo mundo, para todo esse grupo de voluntários ver as informações. E o POP, às vezes, ele vai ficar arquivado. Né? Então, primeiro tem que mudar a cultura dos registros e achar um caminho que todo mundo lembre de registrar. Todo mundo saiba que tem lá, no final do dia, uma tarefinha que é compartilhar algum tipo de informação com todo mundo do grupo. Mais alguém com alguma pergunta? O Fernando está com o dedo levantado. Eu vi que a Elis mandou aqui também sobre voluntariado empreendedor. Então, acho que primeiro a Elis, depois o Fernando, beleza? Pode perguntar. A Elis pediu... Elis, se você quiser falar também. Mas a Elis mandou aqui no chat e pediu para falar um pouquinho sobre voluntariado empreendedor. Isso. Eu tô com os meus filhos aqui, é uma função, né? Justamente, eu coordeno o programa SESC de voluntariado e também nunca tinha ouvido falar, fiquei encantada com esse termo assim, de voluntariado empreendedor. Se tu puder falar um pouquinho só sobre isso. O voluntariado empreendedor, ele é a lógica de empreendedorismo social aplicada ao voluntariado, ou seja, uma pessoa que já tem uma atuação, vamos dizer, gratuita perante alguma atuação social, projeto, organização. Então, assim, eu sou voluntário de uma organização sem fins lucrativos, uma organização da sociedade civil, como a gente conhece, e eu vejo alguma realidade desse projeto na qual eu vou aplicar um propósito, uma atitude e uma inovação. Então, eu me coloco como voluntário empreendedor. Né? Eu não sou o empreendedor no sentido formal de que eu estou conduzindo aquela organização ou aquela iniciativa, mas voluntariamente eu me sinto responsável por alguma etapa daquele processo que trago inovações
né, com as minhas atitudes pessoais ali, que vão contribuir com essa realidade. É assim que o voluntariado empreendedor se manifesta de uma forma mais concreta, né? A ideia do empreendedorismo social é que você consiga, né, se você está trazendo inovação, solução e atuando, né, de forma com as suas atitudes muito proativamente nesse elemento, você está sendo empreendedor, seja no nível que você esteja, ou sendo voluntário, né, eu não sou remunerado e não sou responsável, ou não tenho um vínculo formal com aquela empresa, né, seja intraempreendedor, então eu já atuo como funcionário de uma organização, mas mesmo assim eu vejo uma área de atuação que a organização não tem capacidade de atuar, mas que eu, de forma inovadora, vou conseguir conduzir. Então, eu sou um intraempreendedor, né, social e assim por diante. Então, a lógica do empreendedorismo, ela se adapta a qualquer tipo de situação. E o voluntariado, assim, é uma coisa muito incrível, né? Eu acho que é uma das coisas que mais me motiva, na verdade. Eu comecei a trabalhar com voluntariado quando eu entrei para a área social, né? Então, eu trabalhava no Centro de Ação Voluntária aqui de Curitiba e comecei a trabalhar lá em 2007. Trabalhei até 2010 e, gente, assim, eu falo, o Dr. Jame sempre fala do poder exponencial, né, que o movimento transformador massivo tem, de que os empreendedores têm esse poder de disseminar transformações pelo mundo. E eu falo que o voluntariado é outra área que geram esse movimento transformador massivo, porque os voluntários têm uma capacidade de transformação incrível, né, e tem muita gente disposta aí a fazer muitas transformações de forma voluntária. Então, é uma área incrível que precisa ser sempre mais valorizada, né? Apesar de que eu ainda vejo pouco incentivo, muitas vezes, né, para que jovens sejam voluntários. Essa cultura do voluntariado ainda é pouco tratada nas escolas, por exemplo, né? E é uma área que precisa muito de engajamento e ser disseminada como um conceito, né? Por aí. Tá bem, obrigada, Dani, obrigada mesmo, valeu. Fernando. Seu microfone está mudo, Fernando. Erro técnico. Duas coisinhas. Uma, que se tivesse a possibilidade, ou você tivesse, para mandar para a gente esse canvas nosso, para a gente poder dar uma olhada. Eu salvo aqui no chat rapidinho. Ele é um modelinho que ele está disponível online e ele é gratuito. Eu já mando o link aqui no chat para vocês. Ah, por favor. Outra coisa. Existe algum de vocês falaram aqui essa dificuldade que a gente tem de acesso às informações deste nosso público de empreendedorismo social, tanto na questão de legalidade. As leis, elas são muito esparsas, não tem um lugar específico com todas as leis que regulamentam ou que dão isso ou aquilo. Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, é muito espalhado, não tem nada falando sobre aquilo assim específico, um site, alguma coisa que você tem todas as informações. Você tem que procurar e você tem que perguntar, e quando você acha que você já viu tudo, aí chega alguém e fala, mas tem essa, aí você olha essa, questiona aquela, aí você vai para a outra, aí você fica sem entender a outra e a outra. Não, é uma saroba. Mas aí o que eu queria saber? Existe algum lugar, algum site, que a gente tenha uma base para poder ter não vou falar todas, mas boa parte dessas informações legais? Bom, eu sempre falo que essa é uma área muito complexa porque é nova, né? Então, assim, para as organizações da sociedade civil, existe o novo marco regulatório, que trouxe várias informações diferenciadas para o setor, né? Então, quando você quer ser uma organização sem fins lucrativos, o marco regulatório do terceiro setor trouxe uma linha geral, né, e uma discussão maior, mais ampla. Então, teve vários elementos que foram incorporados neles ali que são muito importantes. Mas, por outro lado, quando você está pensando em negócios sociais, todos ainda seguem as estruturas legais de empresa formal, né? Então, é um desafio realmente muito grande. Por isso que eu falo assim, nessa lógica de formalização, de estruturação, é essencial ter dois parceiros, né? Um contador e um advogado, e pôr eles dois para conversar, porque sem esses dois, você não consegue ter dimensionamento de todas as responsabilidades tributárias e contábeis que são inerentes ao seu modelo,
né? Então, assim, mesmo para selecionar um modelo, então muitas pessoas que estão elaborando um projeto novo, um projeto social, pensando, tá, beleza, eu estou com o projeto aqui, já comecei com algumas atuações meio voluntárias dentro do projeto, mas eu quero formalizar, né? Para que lado que eu vou? Eu vou para o lado do negócio social ou vou para o lado da organização da sociedade civil, uma associação, uma fundação, sei lá o quê. E daí eu falo, amigo, chama um advogado, chama um contador, põe os dois para conversar, porque não existe uma resposta clara. Você tem que ter noção muito objetiva das responsabilidades e dos benefícios de que cada modelo vai te trazer, né? Então, somente os dois juntos vão olhar para o seu modelo, olhar para o seu público, olhar para as questões tributárias, contábeis e discutir qual seria o melhor modelo qual é o melhor modelo para o seu modelo de negócio. Mas é justamente aí que está o boró do negócio. Nós temos o advogado, nós temos o contador, e quando a gente vai conversar sobre isso, é eles que ficam me perguntando sobre o negócio. Porque, assim, é tão novo que eles não sabem de nada dessa área. É igual quando eu comecei a trabalhar com startup, que foi uma luta para conseguir achar um advogado. Por exemplo, aqui no meu estado, no Tocantins, não tinha, à época, eu não sei agora, há 3 anos atrás, não tinha nenhum único advogado que conhecia da legislação, dos detalhes para essa lei, para essa questão de contratos de startup. Aí, quando eu falei sobre social, aí o advogado, hoje eu tive reunião com ele, a esposa dele, e falou assim, Fernanda, eu não conheço nada dessa área, eu vou ter que estudar, eu vou ter que procurar, eu vou ter que descobrir para poder ver o que eu faço. Aí eu falei semana passada com um contador, eu falei assim, a mesma coisa, olha, eu não conheço, não tenho noção para que lado que começa, eu vou ter que pesquisar. É um desafio. Deixa eu te contar que mesmo aqui em Curitiba, que eu já vejo um movimento nesse sentido, eu conheço um escritório especialista em startup e 2 especialistas em terceiro setor. Olha aí, gente. E assim, cara, aqui tem um escritório de advocacia em cada esquina. Então, tipo, numa cidade inteira, eu conheço 2 que são referências do terceiro setor e um que é referência de startup. Então, assim, realmente é um desafio muito grande. E assim, para o curso mesmo, para o MBA, a gente teve esse desafio, né? A parte do marco regulatório do terceiro setor está mais sólida, então é a parte mais fácil de explicar juridicamente. Mas e negócios sociais, como que você explica? Então, assim, a nossa curadora de conteúdo, que é a Morgana, e a Fernanda Andreasa, que é a professora, né, advogada, cara, elas fizeram uma super pesquisa e virou um material muito inédito. Né? E daí, assim, a gente até está elaborando um e-book dele, então fica ligado lá nos conteúdos do Instituto Legado, porque logo sai um e-book do Forno tratando sobre um pouco mais sobre estruturação jurídica para as organizações, para negócios sociais, porque é uma coisa totalmente nova, e assim, não foi encontrado material sobre isso, né? A Fernanda mesmo, que é a nossa advogada, que é a professora do curso, teve que correr muito atrás de informação para conseguir identificar as melhores jurisprudências e as melhores orientações sobre o tema. Então, particularmente, eu assim, só conheço de olhar por cima. Né? Pois é, gente. Escutou, né, Bianca? Qualquer coisa aí você joga no grupo lá pra gente. Eu sei que vai ser informadeira. Pode deixar, eu sei que a Daniela vai me avisar também, aí eu já mando lá no grupo quando tiver. Eu pensei... Cola nas costas dela aí que é sucesso. Daniela, eu ia te perguntar, eu pensei no portal do Filantropia. Ele às vezes tem algumas informações sobre também. Você sabe se ele tem... É uma ótima referência, Qual que é o nome? Filantropia. Eu vou mandar aqui no chat, eles têm vários cursos também, eles publicam textos do blog e tudo, falando sobre o terceiro setor. Então tem bastante informação legal. E eles têm um volume de publicação. Daí tem outras, assim, de volume de informações também, né? Tem o Fomenta, tem o Rede Filantropia. O próprio GIF, quando você fala de empresa, né, ele dá uma super suporte nessa área, né? Quando você fala de empreendedorismo em geral. Então, assim, tem algumas referências que são gerais, mas eu acho que especificamente sobre essa parte de estruturação jurídica ainda tem muito desafio, sabe? Até, assim, vale a pena como empreendedores sociais, quem sabe a gente não empreender uma forma estruturada de organizar essas informações, né? Quem sabe algum de vocês aí assume essa responsa. Mas assim, eu acho que a gente está faltando uma ferramenta... Então, não vamos falar nem de governo, porque quando você entra no site, na questão governamental, não tem nada.
mas é muita encheção de linguiça. Mas eu acho que a gente tem que, acho que nacional, tem que organizar uma coisa particular, uma ferramenta para a gente ter, tipo assim, todo mundo que conseguir as informações novas e juntando e fazer um acervo bacana para a gente. Para que todos os... É para facilitar a criação de novos empreendedores sociais, de novos projetos sociais, para que agilize esse processo. Porque o tempo que a gente perde fazendo isso, a gente poderia estar empreendendo e impactando a vida de várias pessoas. Agora, eu acho que seria muito... Entendeu? Ter um espaço físico, online, onde todas essas informações, essas novidades que chegarem, as pessoas vão encaminhando e esse próprio serviço vai se organizando. E eu vou até ser bem sincero, eu sou bocudo mesmo, eu falo, o Coletivo-se, que é esse projeto que eu estou desenvolvendo, que daqui a pouco vai estar todo mundo que está conversando nesse chat, dessa reuniãozinha online que vai estar lá dentro, porque é para todos nós, para facilitar esse trâmite nosso. Eu topo, um futuro bem próximo, quando estiver pronto, abrir dentro do Coletivo esse espaço coletivo nosso. Que legal. Para que a gente possa dividir ali dentro todas essas. Bianca, você me ajuda? Ajudo sim, vamos conversar. Ela foge ali, eu colo nela. O Legado também tem um projeto de criar uma comunidade de empreendedores sociais que está assim, no forninho, assim, ainda não tenho nada muito pronto, mas a gente está trabalhando. Então vamos ver, vamos juntar as fome com a vontade de comer. Seja todo legado, vamos tentar agilizar isso. Quem chegar primeiro vai agregando essas coisas, depois a gente junta tudo. Mulher, né? Quem chegar primeiro, a gente vai um segurando a mãozinha do outro, a gente chega igual trenzinho, assim, ó. Vai todo mundo junto. Do lado do outro. Você avança para um lado, eu avanço para o outro, depois a gente se encontra no meio do caminho. E eu acho bacana a gente ter essa fonte primária, para que a gente possa se ajudar e automaticamente, como empreendedores, ajudar os próximos empreendedores. Perfeito. E eu acho que é bacana a gente entrar em contato com esse site que a Bianca falou, a gente juntar o que você está produzindo, juntar as coisas que eu posso estar adquirindo, juntar todo esse pacotão, fazer uma organização, pode ser até da sua instituição mesmo, dessa instituição, desse curso que você faz, ele assinar esse projeto. Eu abro total o espaço ali para a gente ter dentro do Coletivo-se, o próprio nome já diz, vamos nos coletivar para a gente tentar salvar, e para deixar esse espaço para que as pessoas, os novos empreendedores, tenham acesso a toda a informação, tanto jurídica como contábil, tudo para que, tipo assim, mastigadinho mesmo. Que legal. Vai ser incrível. Esse fortalecimento de rede que a gente fala, né? A gente precisa estar junto, estar se conectando, trocando informação para se fortalecer, né? Porque se a gente for sozinho, a gente vai muito... A gente não vai longe, a gente vai muito perto. É uma das coisas que, como eu sou novo nessa área, é uma das coisas que para mim me encanta. Essa solidariedade, esse amor empata que está no coração de todos nós, o quanto é fácil o acesso, o quanto, quando, por exemplo, eu que estou começando, tem 3 meses nessa brincadeira, todas as pessoas dessa área que eu busco é de um acesso tão incrível. Eu consegui conversar, ter uma reunião online com a Raquel, do Mete a Colher, lá de Recife, e ela foi incrível. E ela falou assim, cara, o que você precisar, manda uma mensagem para mim que eu vou te mentorar. Cara, eu tenho a mentora do Mete a Colher, para aí. E foi tão simples, e foi de uma empatia tão incrível. E eu falo assim, cara, eu quero morrer nesse mundo. Quem tem boca vai a Roma, né? A gente vai falando, conectando. Que é uma e eu não converso, né? E você fica contaminado para sempre. Depois que você começa a trabalhar na área social, meu filho, você não tem escapatória mais. Ó, eu tentei trabalhar 2 anos só na área de mercado, assim, aprendi muito, foi muito legal, mas chegava no final do dia, eu falei, ai, cadê o impacto social desse negócio que eu atuava para trabalhar? Doía no final do dia. Eu vi aqui, o Thiago mandou aqui no chat que ele quer falar também, não sei se é pergunta, comentário. Pergunta sim. Daniela, você tinha comentado que a gente ainda não educa muitos jovens para esse lado de empreendedorismo social, voluntariado e etc. Eu trabalho com uma organização que tem a oportunidade de impactar jovens que têm aí entre 14 e 18 anos em média, até alguns mais novos. Que tipo de atividade você sugere ou que tipo de material você conhece que possibilite que a gente apresente esse universo para pessoas dessa idade?
Inclusive, a Bianca vai dar uma palestra para eles em breve. Mas, assim, eu queria só reforçar também. A Bianca vai fazer uma apresentação, mas eu queria saber como você, mentorando jovens para outras coisas, você pode apresentar para eles esse universo de voluntariado e empreendedorismo social. Então, voluntariado é muito específico, né? E assim, existem alguns detalhes, porque eu dava palestra sobre isso lá no CAV, né? Que é sobre as necessidades de manter, né, os direitos das crianças e dos adolescentes garantidos. Então, o ECA é super importante, ele é o que manda. Então, a gente tem que sempre estar muito consciente de quais são os direitos das crianças e dos adolescentes baseados no estatuto, né? Para que você não viole nenhum direito quando você estiver fazendo uma atividade voluntária. Então, que é a lógica de caracterizar demais como um trabalho, sabe? Então, a orientação quando você trabalha com públicos infantis juvenis, que ainda não entram nas estruturas de lei de menor aprendiz ou de jovem aprendiz, é que você trabalhe em mutirão, que você trabalhe de forma coletiva, daí você pode vincular a parte educacional da coisa. Eu acho que ainda existe, né? Eu acho que existe um pouco mais, talvez, para o ensino médio, pelo menos nas escolas que eu conheço. Eu vejo um movimento mais nesse sentido, muito pro ensino médio de trabalho voluntário, mas eu acho que existe espaço, sim, para a gente atuar com pequenas atuações de impacto para crianças, sabe? De ir lá e fazer mutirões de limpar a praça, de fazer mutirões de visitar um asilo. E depois vou contar um projeto incrível que está no Projeto Legado esse ano, que eu achei uma ideia genial, assim. É um negócio social de acolhimento de idosos no estilo centro-dia. Então, para os idosos passarem o dia num ambiente mais socializável, né? Porque as famílias trabalham, esses idosos ficavam o dia inteiro sozinhos em casa, de uma forma bem isoladas, abandonados, assim, sem muita interação. E daí a organização criou esse centro-dia, eles iam lá, pagavam para estar nesse espaço, só que a viabilidade financeira do negócio começou a ficar meio complicada. E chegou um momento que a empreendedora falou assim, vou fechar as portas, não aguentei mais, financeiramente não conseguimos sustentar, então está acabando o negócio. Só que quando ela foi falar para os idosos que o negócio estava acabando, eles falaram, não, não tá, não pode, não deixa, não quero. E dela falou, mas o que eu vou fazer se eu não consigo manter a casa, se eu não consigo manter os funcionários? Como que eu vou fazer isso rolar? Ela teve uma ideia genial. Ela fez uma parceria com a escola dos filhos dela para que uma sala seja disponibilizada para aqueles alunos, para que esses idosos pudessem ir para lá. Então, foi incrivelmente rico, tanto para os idosos e para um ambiente de escola, com vida, com vitalidade, porque eles também se sentiram mais ativos, mais valorizados, interagiram com outras faixas etárias, né? Quanto para as crianças que tiveram essa interação geracional muito forte e educativa. Então, existem várias possibilidades de interação dentro do ambiente escolar, com um foco social extremamente rico e possível, só que eu vejo que ainda é feito muito pouco, principalmente nas idades mais menorzinhas, assim, né? Isso está muito focado em projetos de ensino médio, né? E eu acho que Fundamental 1 e Fundamental 2, assim, tinha que ser curricular. É obrigatório curricular fazer trabalho voluntário. Concordo. Para virar lei. A gente vê que tem países que têm isso, né? Nos Estados Unidos, Canadá e tudo, eles são obrigados a fazer trabalho voluntário durante a idade escolar, né? Então... a gente tem uma cultura de obrigar a fazer trabalho voluntário na graduação. Mas, cara, a pessoa chega com uma vontade, se começa desde pequenininho, vai tirar de letra. Já chega querendo fazer, não precisa nem ser obrigação mais, né? Exatamente, tira a obrigatoriedade e vira por vontade para fazer, porque realmente é uma coisa muito enriquecedora. Eu falei também, quando o bichinho do voluntariado morde, que é difícil tirar. A Camila mandou que ela quer fazer uma pergunta também. Pode fazer. Não estou vendo ela aqui. Camila! A Camila conheço, Camila. Camila, eu acho que a gente não está te ouvindo. Seu microfone está aberto, mas não está com som. Não. Tenta ver se sem o fone fica melhor. Desconecta o fone, fala.
Pode digitar, então, melhor, que aí... Tecnologias. Que às vezes zoam com a gente, infelizmente. Sim. A gente testa, faz um monte de coisa antes, mas na hora sempre tem alguma... Eu tava com o fone aqui, ó. Eu tô com o fone aqui, mas eu testei e não deu certo hoje. Então eu tirei o fone e falei, se tiver barulhos escusos da família aqui, todo mundo vai entender porque não deu certo. Todo mundo tá passando pela mesma coisa, né? Então. Todos muito concentrados na Todos na expectativa agora. Todo mundo na expectativa da pergunta da Camila. Sem pressão, Camila. Foi. Ela falou que ela quer desenvolver o projeto perto da casa dela e envolver 3 idades com crianças. Tem 2 escolas públicas aqui ao lado. Essa aqui é depois. Tem um rio aberto, queria trabalhar nos 2 grupos, plantando, cuidando do rio, e ela sonha em ver o rio bem cuidado. Só que ela não sabe muito bem por onde começar. O que você sugere? Terceira idade e crianças, igual o projeto que você citou o exemplo, e ela quer que eles trabalhem juntos para cuidar do rio, né? Para ver o rio cuidado, com planta em volta e tudo. Por onde ela começa? Legal, show de bola. Então, gente, eu sempre falo que a gente começa pelo problema que você quer resolver pontualmente. O primeiro problema que você consegue resolver. Então, meio que de... é aquela coisa, é importante, é viável e é o mais curto tempo. Eu consigo resolver no menor espaço de tempo. Nossa, gente, me atrapalha tudo. No espaço de tempo mais curto. Não consigo falar agora no menor espaço de tempo. Então, você tem que tentar identificar dentro do escopo todo do problema. Então, sei lá, o rio na sua região aí tem quantos metros, qual é a extensão, quantas famílias, quantas casas. Você já consegue envolver todo mundo que está nessa região no primeiro encontro ou não? Que tipo de abordagem você vai fazer? Né? Essas pessoas já estão convencidas de que elas têm que se envolver? Qual que é a motivação que elas têm? Qual que é a expectativa que elas vão gerar diante desse projeto? Então, assim, é todo um escopo de passos que você faz. E a primeira coisa é identificar o problema. Tem uma ferramentinha que, na verdade, é aquela da janela de problemas que eu comentei brevemente ali na coisa, que é você olhar. O que está além da minha janela? Então, qual é o tamanho da janela? É muito grande? É pequena? Quantas pessoas estão envolvidas? Quantas casas? Eu vou tentando mapear isso. O que é bom que já me ajuda com o projeto? Nossa, eu já sei que tem um grupo de senhorinhas que, se eu for falar com elas, elas vão conseguir mobilizar os netos, então eu já vou conseguir mobilizar os 2 públicos simultaneamente. Então, quais são os caminhos que encurtam o meu trabalho, né, que facilitam? E depois eu vou descobrindo, o problema maior é esse, então como que eu vou dar a melhor solução para esse problema? Né? Qual que é a solução mais importante no menor curto de prazo e que eu consigo resolver? Então é isso, tomar decisão olhando pela janela e pensando, eu quero resolver algo de forma rápida e objetiva, entregando um grande valor. Né? E daí eu vou envolver qual é o caminho mais curto para que eu possa envolver as pessoas que estão nessa comunidade, que estão engajadas, quem que eu já conheço, quem que eu não conheço, né? Ou se eu tenho, às vezes, uma pessoa de referência que pode mobilizar esse público que vai me ajudar, né? Então, existem todas essas articulações, né? Que a gente olha de cima no primeiro momento e depois a gente vai tentando montar para encurtar o tempo, dar importância e resolver a questão da viabilidade. Eu queria só acrescentar que a Grazi falou aqui no chat também, eu lembrei, uma pessoa que pode ser referência para você olhar o trabalho dele e tudo é o Edgar Gouveia. Ele trabalha com mobilização comunitária para resolver problemas. Esse TED que eu mandei dele é uma ação que ele fez em Florianópolis, mobilizando jovens para conseguir reconstruir as coisas depois de um desastre e tudo mais. Então, ele tem um trabalho muito legal. Inclusive, no ano passado, ele fez um trabalho com jovens que envolvia limpar rios. Então,
acho que uma troca com ele é bem legal e ele é bem acessível. Se conversar com ele pelo Instagram, acho que ele troca bastante com você também. Oh, que legal, até eu quero trocar umas ideias. Ele é maravilhoso. Sou suspeita para falar, porque a minha ONG, a Luísa está aqui também, que trabalha comigo, é toda inspirada nele e na metodologia dele, então é bem bacana. Me manda o nome bem certinho, que eu não gravei. É Edgar Gouveia, eu vou mandar aqui no chat também. Vou salvar aqui na minha listinha. Mais alguém tem alguma dúvida, contribuição? Eu já estou de boíssima. Se o material que eu precisei, tá ótimo. Eu ia falar, já todo mundo caladinho, eu acho que vamos chegando no finalzinho da conversa, então. Eu queria agradecer todo mundo que veio e agradecer principalmente a Daniela, eu acho que foi riquíssimo para todo mundo, eu falo por mim, eu estava com um caderninho aqui, anotei várias coisas, eu acho que todo mundo teve essa sensação também. Então, muito obrigada pelo seu tempo e obrigada a todo mundo que veio participar. Eu vou só fazer alguns convites finais para vocês. Eu comentei no chat, algumas pessoas perguntaram. A gente tem um grupo de leitura sobre empreendedorismo social. Então, todo mês a gente lê um livro diferente e depois tem uma reunião toda segunda-feira do mês para conversar sobre o livro. Então, realmente, para compartilhar o que a gente viu, o que a gente achou, sempre vai discussão bem além do livro também. Então, é super legal. Eu vou mandar o link para vocês amanhã, para quem tiver interesse em participar também, são super bem-vindos. E o nosso livro do mês, de agosto, é inclusive relacionado com uma coisa que a Daniela citou, é o livro da Toms. Então, é o livro que o Blake escreveu, tem a história da Toms e de vários outros negócios sociais. Chama Comece Algo que Faça Diferença. É muito bom o livro, um dos meus preferidos, e a gente vai conversar sobre ele. Além disso, eu vou mandar também para vocês amanhã, principalmente para o pessoal que é aqui de Goiânia, a gente tem um grupo. Então, igual a Daniela falou de formar comunidades, a gente está construindo uma comunidade aqui. Então, vou mandar o link para todo mundo que tiver interesse em participar também. E uma pesquisinha para saber o que vocês acharam, para a gente ter mais momentos como esses. A ideia é realmente a gente se conectar. E é muito legal a gente estar podendo fazer online agora, porque tem gente do Brasil todo aqui, né? Então, se a gente fosse fazer presencial, seria só Goiânia. E agora a gente consegue ter gente lá do Sul, de Tocantins, de todos os cantos, conversando com a gente e trocando também. E vamos lá, esse é o segundo e vão ter vários outros depois também. Bom, gente, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, é super legal, assim, eu me sinto inspirada, né, toda vez que eu vejo tanta gente reunida para falar de mudanças sociais, porque eu sei que cada um de vocês está aí fazendo grandes coisas para transformar o mundo em cada região, em cada comunidade, em cada situação que cada um de vocês está vivendo, e juntos a gente é mais forte, né? Então, eu aqui na minha atuação em Curitiba, vocês aí, na atuação de vocês, vamos nos fortalecendo para a gente realmente conseguir transformar o mundo, né? Resolver esses problemas que nos incomodam, nos entristecem, que a gente quer ver modificados, quer ver melhores, né? Quer ver pessoas que às vezes estão sofrendo com coisas que a gente sabe que não são necessárias, né? Eles não precisavam estar passando por isso e a gente quer que eles saiam dessa situação. Então, o Instituto Legado está super à disposição de vocês, né, para qualquer coisa, o MBA, para o Projeto Legado, temos vários conteúdos e vários projetos novos no forno, e a gente mantém contato para estar sempre atualizando vocês das novidades que a gente for lançando por aqui. Muito obrigada, pessoal. Então é isso. Amanhã vocês vão receber um textão com várias coisas e vamos continuar juntos aí nessa jornada. Igual o Fernando falou, todo mundo de mão dada, seguindo junto. É isso aí. Obrigada. Vamos lá.